Bom, então começando, tá, gente? Podem tirar, podem não, devem tirar print da tela e mandar para os demais, certo? Então vamos lá, pessoal. Então, como eu falei para vocês, a aula vai ser um pouquinho mais rápida hoje, tá? Porque aqui é uma tabela comparativa, né? Então é meio que um resumo de tudo que a gente já viu naquele slide completão lá. Tá? Lembrando que, detalhe, gente. Lembrando que essa tabelinha aqui, ela não aborda tudo. Se você observar aqui não, eu não comentei aqui sobre as guerras, né? A guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a divisão da Alemanha, né? Do Muro de Berlim, tá? Eu não comentei aqui também aquela questão da corrida espacial, certo? Então tem alguns aspectos que vocês vão precisar do slide completo, com o conteúdo completo, que eu vou mandar lá no grupo, beleza? Mas essa tabelinha daqui, ela ajuda bastante você a entender, né? A vocês comparar os dois lados, beleza? Então nós temos aí do primeiro lado Estados Unidos, né, o grande sacana, e do outro lado a URSS, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Que a gente chama resumidamente de União Soviética, tá? União Soviética. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos para as primeiras características aqui. Vamos abordar elas aqui. A aula, como eu falei para vocês, não será muito longa, tá? Então vamos lá. A primeira característica aqui que nós temos aqui para a gente comentar é o sistema político, tá? Sistema político. Beleza? Como era que funcionava a política? Como era que funcionava o sistema político da época, tá? Obviamente, de um lado nós vamos ter aqui a base, que era o capitalismo, certo? Nós teremos aí o capitalismo. Só um minutinho aqui que eu quero corrigir uma coisa aqui. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Pronto, vamos lá. Então, de um lado, nós temos aqui o capitalismo, certo? Que era o sistema básico do... Deixa eu ampliar mais, gente, aqui essa tabela, para ficar melhor. Deixa eu ampliar um pouquinho mais, assim. Pronto, agora sim. Vamos lá, agora ficou melhor um pouquinho. Então vamos lá, gente. Então nós temos aqui, de um lado, nós temos o capitalismo, tá? Como sistema político e econômico, certo? Principalmente o sistema político, tá? Então o sistema geral norte-americano é o capitalismo, certo? É o capitalismo, beleza? Beleza. Aqui não tem nem o que falar, né, pessoal? Não tem nem o que falar. Bom, e o sistema da URSS, da União Soviética, obviamente, é o comunismo, tá? Comunismo. Lembrando que lá no slide vocês vão ter lá, né, todas as características básicas, certo? Todas as características básicas aí do que é o comunismo, beleza? Do que é o comunismo direitinho lá, as características do comunismo e as características do capitalismo, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Vamos agora para o regime sociopolítico, tá? Regime político-social ou sociopolítico, certo? Então, o regime aí, pessoal, perceba uma coisa, perceba que tem regime político em cima, sistema político em cima, sistema social embaixo. E no meio tem como se fosse a mistura dos dois, tá? Ou seja, o que eu quero que vocês entendam, pessoal, aqui eu coloquei isso aqui para vocês entenderem o seguinte, olha só, preste atenção. É como se esse sistema, esse regime político aqui, é como se ele desse base um para o outro. Tá? Ficou muito grande essa linha aqui. Tá? É como se ele desse base um para o outro. Tá? Então, é tipo assim, ó, certo? É como se um complementasse o outro. Tá? Então, nós temos o capitalismo como sistema político, de um lado, comunismo do outro lado. Tá? Nós temos aqui como base do regime sociopolítico, ou seja, o que dá base aos Estados Unidos, no caso, nessa época, era a democracia, tá? Era a democracia. Do outro lado, nós temos o chamado Partido Único. Como eu falei para vocês, era o Partido Comunista, tá? Partido Único, era o que dava base para o comunismo, certo? Logo abaixo, pessoal, aqui vocês vão ter aqui, logo embaixo, vocês vão ter o sistema social, tá? E no sistema social, no caso que eu me refiro ao indivíduo específico, nós já vimos, nós já explicamos, nós já falamos várias vezes sobre o que é o chamado individualismo. Tá? Individualismo é a sua liberdade individual. Tá? Então, dentro do capitalismo, dentro da democracia, cada um é único e individual. Você tem o seu próprio, a sua liberdade individual. Certo? É o que nós chamamos de direitos e deveres. A liberdade de ir e vir. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui, né?
Até porque nós já falamos bastante sobre isso. Do outro lado, nós temos a noção de bem-estar social. Tá? Bem-estar social, aquilo que eu falei que o bem-estar social está... Isso. Não nesse sentido, tá? Não nesse sentido, todo mundo se dá bem. A ideia é essa, né? A ideologia máxima, né? O pensamento máximo seria esse, tá? Todo mundo se dá bem. Beleza? Mas nesse sentido aqui, pessoal, é no sentido de que o bem-estar social está acima do individual. Entendeu? Estou lembrando daquele exemplo lá que eu falei. O André é um grande MC, ganhava muito dinheiro. No capitalismo, o André era individual, então ele poderia ganhar rios de dinheiro sem problema algum. Tá? É o que a gente chama de meritocracia. Ele estaria ganhando ali pelo seu próprio mérito. Tá? Mas, aquilo que eu sempre falo para vocês, algo extremamente negativo do capitalismo é que, para alguns ganhar muito, outros automaticamente, tá? E axiomaticamente falando, tem que ganhar pouco. Tá? Então, o capitalismo ele só se sustenta devido à desigualdade social. Tá? Não achem, não se iludam achando que no capitalismo a desigualdade social vai acabar. Porque não vai. Certo? Sendo bem sincero com vocês, baseado nos meus estudos aí, né, sobre capitalismo e tal, né, baseado nas minhas leituras de grandes pensadores, né, cara, não se iludam, porque dentro do capitalismo não vai acabar a desigualdade social, certo? A tendência, na verdade, é ela ficar pior, né? Ela ficar mais forte, certo? Então, o MC Andrezinho, no capitalismo, ele poderia ganhar rios de dinheiro sem problema, né? No comunismo, não, porque o bem-estar social está acima do indivíduo. Então, se tivesse muitas pessoas passando fome em uma sociedade com alguém que ganha muito dinheiro, o dinheiro dessa pessoa que ganha muito dinheiro seria repartido para quem não tem nada. Tá? Para quem não tem nada. Claro, obviamente, que isso não significa dizer que vai deixar o André pobre, mas que deveria haver uma distribuição de renda mais igualitária. Certo? Vamos lá para o próximo. O próximo aqui que nós temos é o nosso sistema econômico, tá? A diferença dos dois com relação ao sistema econômico, tá? Então nós vamos ter aqui, gente, de um lado nós vamos ter aqui nós vamos ter no capitalismo o chamado livre comércio, tá? Então você era livre para comercializar, para criar o seu próprio comércio, enfim, cara, vamos combinar, né? Então assim, você seria livre para você criar o seu próprio comércio, para você colocar o preço que você quisesse, tá? Dentro do comunismo, aí é que vem uma das tretas maiores, né? Dentro do comunismo, quem controlaria a economia seria o Estado. Então vamos dar um exemplo aqui. Vitória botou uma loja, uma boutique, uma loja de roupas, tá? De roupas jeans, por exemplo, onde a calça jeans na loja dela é R$100. A Maíla também colocou uma loja de roupas jeans, sendo que o preço de uma calça jeans na loja da Maíla é R$50. Segundo o comunismo, segundo essa sociedade controlada pelo Estado, as duas estariam erradas. Por quê? O Estado é quem vai dar o preço. Vamos supor que o Estado pega lá e diz que agora você vai ter que vender a calça jeans por R$20. Isso sendo bom ou ruim para o comerciante, não importa, porque o Estado já tabelou o preço. Então, tanto Vitória quanto Maíla teriam que vender a sua calça jeans por apenas R$20. Tá? E se por acaso, sei lá, Vitória, mas assim eu estou levando prejuízo, não compensa o meu gasto, não importa. Tá? Não importa. Vitória, se vire, dê seus pulos. Você não tem direito de escolha. Dentro desse sistema, você seria obrigada a seguir a tabelagem do preço, né, que o Estado deu, você gostando ou não. Repete aí, Carlinhos, que eu não entendi bem. Fala um pouquinho mais alto. O que acontece se não seguisse as ordens do Estado? Provavelmente você seria preso como oposição. Você seria uma pessoa que estaria fazendo oposição ao Estado, tá? Ao governo. Certo? Entendi. Só um minutinho, gente, aqui. Sim, vamos lá. Dando continuidade aqui, então,
Nós temos agora como plano econômico, tá? Nós temos aqui como o plano de ajuda econômica, como falei para vocês, né? O Brasil estava devastado aí, né? Logo após a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, tá? Então nós temos aqui como primeiro plano de ajuda, lá nos Estados Unidos nós temos o chamado Plano Marshall, tá? Que era aquele plano de ajuda econômica, né? Onde os Estados Unidos emprestava dinheiro. Vocês devem estar lembrados da aula de ontem, né? Que eu mostrei para vocês a reconstrução do Japão, né? Como o Japão estava após a Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente Hiroshima e Nagasaki, e como ele estava 20 anos depois, né? Através de grandes investimentos ali, né? Grandes empréstimos que o Japão pegou com os Estados Unidos, né? E do outro lado nós temos aqui o chamado Comecon, tá? Que era aquele plano de ajuda, né? Não especificamente econômico, mas mais um plano de ajuda social, certo? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Avançando um pouquinho mais, nós temos aqui, gente, o sistema militar, tá? Quais foram os dois sistemas militares que foram criados na época? Nós temos aqui de um lado, a OTAN, tá? Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Inclusive eu vacilei. Me perdoem, pessoal, não é com M não, tá? É com N, tá? Me perdoem, inclusive eu vou até corrigir isso aí. Eu acho que na hora que eu estava digitando, eu acabei digitando, botei o M, tá? As duas letras coladas, enfim, me perdoem aí, tá? OTAN com N, tá? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Certo? Só corrijam aí, por favor. E do outro lado nós temos aqui o Pacto de Varsóvia, né? Que era aquela tentativa de unir todos os países ali soviéticos, né? E formarem uma força militar. Bom, alguma dúvida, gente, até aqui? Não, né? Tá de boa, né? Não. Tranquilo. De boa. O próximo ponto aqui, gente, polícia secreta. Tá? Nós temos aí também, né, a ação, né, da polícia secreta. E nós temos aqui, de um lado, a CIA e do outro lado nós temos a KGB. Certo? Do outro lado nós temos aqui a CIA e a KGB. Eu já falei vários filmes para vocês, né? Jack Reacher, como é, gente? Aquele Jason Bourne, também é um filme muito bom, Jason Bourne. Missão Impossível, 007, né? Rock Balboa, enfim, o que não falta são filmes aí que mostram essa questão da espionagem, né? Dos espiões, tá? O que não faltam são filmes assim. Bom, dando continuidade aqui, nós temos as zonas de influência, né? Isso aqui não precisa nem falar, né? Estados Unidos influenciando o Ocidente e a União Soviética influenciando aqui o Oriente, né, a maior parte do Oriente. Bom, meus amores, então é isso. Essa aqui é uma tabelazinha comparativa, né? Como eu falei para vocês, é uma tabelazinha que eu uso, inclusive até quando eu vou fazer preparatórios para o Enem, né, de algumas turmas, então é uma tabelazinha muito boa, porque ela deixa bem especificado, bem detalhado, né, as características de cada lado, né, como cada um influenciava, qual era o sistema de governo de cada um, né? E claro, gente, dentro de tudo isso aqui está aquelas particularidades, né? O Muro de Berlim, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, né? A corrida armamentista, a corrida espacial, certo? Enfim, meus amores, então é isso, a gente encerra aqui definitivamente o assunto. Lembrando que esse será o assunto da prova de vocês semana que vem, né? Tirem print da telinha, acho que já tiraram, né? Mandem para todo mundo no grupo, porque vai que alguém faltou hoje aqui, vocês podem passar para depois. Beleza? Então é isso por hoje. Então nos encontramos na próxima semana. Lembrando que amanhã nós temos um encontro na nossa aula de amanhã. Certo? Então é isso. E claro, gente, depois da semana de prova nós vamos para o assunto populismo no Brasil. Então é um assunto bem interessante, até de certa maneira é engraçado. Tá? E nós vamos para ele após a semana de provas. Beleza?